O semeador. As parábolas do reino dos céus. Mateus capítulo 13, versículos 1 a 23. O contexto destas 7 parábolas do reino é a completa rejeição de Cristo e de seus ensinos pela liderança religiosa dos judeus, chegando a atribuir seus milagres ao poder de Satanás. Veja, por exemplo, o capítulo 12, versículos 24 a 32 de Mateus. Por isso o Senhor não falava mais a eles abertamente no Evangelho, antes ensinava seus discípulos usando muitas figuras da natureza para ilustrar o grande plano de Deus para seu reino futuro. Quando perguntaram por que lhes fala por parábolas, o Senhor explicou que a estes ensinos proféticos não seriam entendidos pelos incrédulos, mas somente pelos salvos, que têm ouvidos para ouvir. Mateus capítulo 13, versículos 10 a 17. O tema destas parábolas é os mistérios do reino dos céus. Capítulo 13, versículo 11. As duas expressões reino dos céus e reino de Deus aparecem muitas vezes nos evangelhos. O fato que algumas destas mesmas parábolas são achadas em Marcos e Lucas, onde ele é chamado o reino de Deus, veja, por exemplo, Marcos capítulo 4, versículo 11 e 30, e Lucas capítulo 13, versículos 18 a 21, prova que significam basicamente a mesma coisa. A esfera onde Deus é reconhecido como rei e onde a autoridade dos céus é respeitada na terra. Há várias fases neste reino. Foi profetizado no Antigo Testamento, anunciado por João e iniciou-se pela presença e ministério do Senhor Jesus. Mateus capítulo 12, versículo 28. Desde o tempo da morte do Senhor Jesus, ele continua na sua forma espiritual e invisível na ausência do rei. Quando Cristo voltar para reinar, começará o seu reino visível e glorioso na terra por 1000 anos. Depois haverá o reino eterno. O número 7 na Bíblia significa algo completo. Estas 7 parábolas descrevem o período completo desde o tempo do começo do ministério de Cristo neste mundo até o tempo da sua vinda visível em glória, para reinar na consumação dos séculos. A consumação dos séculos não é o arrebatamento da igreja, mas a vinda gloriosa de Cristo, mais ou menos 7 anos depois do arrebatamento. Assim, o reino não é exatamente a igreja, pois começou alguns anos antes desta era e época da igreja, e continuará por alguns anos depois do arrebatamento dela. Sabemos que o novo nascimento é essencial para entrar no reino de Deus, João capítulo 3, versículo 13, mas Mateus capítulo 13 trata dos mistérios do reino, versículo 11. Este termo abrange a grande mistura que existe no cristianismo, onde o nome cristão é usado, mas muitas vezes sem a verdadeira fé nele, em Cristo, e sem obediência a ele como rei. Devemos notar que há 2 partes principais neste capítulo. As primeiras 4 parábolas foram dadas pelo Senhor na beira do mar para os discípulos e também para a multidão, versículos 1 a 36. Neste ponto, o Senhor foi para casa e lá deu as últimas 3 parábolas somente para os discípulos. O assunto das primeiras 4 parábolas é uma sequência revelando como o reino dos céus seria atacado de 4 maneiras por Satanás desde o seu começo e até a consumação dos séculos, quando Cristo voltará em glória. O assunto das últimas 3 parábolas é uma revelação dos resultados gloriosos que o reino vai produzir para Deus, apesar da grande oposição satânica na salvação de 3 povos diferentes através do evangelho pregado durante estes séculos. O Senhor apenas deu a interpretação para as primeiras 2 e também para a última parábola. Ele também deu estas interpretações somente para os discípulos. Estas explicações servem como as chaves para interpretar corretamente as outras parábolas.
Onde existem coisas não interpretadas pelo Senhor, é porque estas já existiam antes no Antigo Testamento, e temos de procurar aquelas passagens que eram bem conhecidas pelos discípulos. Nunca devemos inventar interpretações sem base na Bíblia. Muitas interpretações erradas existem por causa de não usar somente as Escrituras na interpretação. Devemos notar nos versículos 51 e 52 a grande importância da correta compreensão destas 7 parábolas. Elas nos darão a capacidade de entender o que está acontecendo em nosso redor no cristianismo hoje. Assim, não ficaremos surpreendidos ou confundidos com o que vemos sendo praticado em nome de Cristo, mas sem a sua autoridade e aprovação. A parábola do semeador é bem conhecida e temos a sua completa interpretação dada pelo Senhor. Talvez seja melhor chamá-la de a parábola da terra, pois seu ensino é mais sobre a terra onde cai a semente do que sobre o semeador. O semeador é o Senhor Jesus Cristo, e esta parábola fala especialmente do começo do reino dos céus, nos dias em que ele mesmo pregava o evangelho do reino e encontrou-se com vários tipos de ouvintes. Veja Mateus capítulo 4, versículo 17. Nunca houve pregador igual. A semente é a palavra de Deus, o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja Lucas capítulo 8, versículo 11, Romanos capítulo 1, versículo 16, capítulo 10, versículo 17 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Não havia nada errado com a semente. Vamos analisar agora os 4 tipos de terra. Elas representam claramente 4 tipos de corações dos ouvintes da palavra. O coração humano não muda e estes 4 tipos sempre existem. Primeiro, à beira do caminho. Os versículos 4 a 19 descrevem exatamente o coração duro dos fariseus religiosos que ouviram a pregação de Cristo, mas o rejeitaram. Mateus capítulo 13, versículo 15. Desde aquele tempo sempre tem aparecido este mesmo tipo de coração duro que rejeita o Evangelho e confia na sua religião, boas obras, etc. Notamos como a atividade de Satanás é ilustrada aqui pelas aves do céu, tirando a boa semente dos corações para não suceder que, crendo, sejam salvos. Lucas capítulo 8, versículo 12. Não houve compreensão da sua necessidade, não houve arrependimento, não se deu o valor ao Salvador e à salvação. Hoje o Deus desse século engana muitas pessoas que se dizem crentes em Deus, fazendo-as pensar que não precisam se arrepender e crer em Cristo para serem salvas. Consideram que a conversão somente se aplica aos criminosos e grandes pecadores e que eles não precisam se converter a Cristo. A segunda característica de coração é o solo rochoso. Nos versículos 5 e 6 e também 20 e 21, esta terra deu sinal de vida, mas a erva murchou logo, sem dar qualquer fruto. Representa os corações dos ouvintes que recebem logo a palavra com alegria, mas não têm raiz. Lembramos aqui das multidões que seguiam a Cristo, emocionadas com seus milagres e que comeram dos pães que ele multiplicou, mas quando ele se apresentou como o pão do céu e ensinou a necessidade de comer a sua carne e beber o seu sangue, a fé pessoal na sua morte, estes discípulos não gostaram deste compromisso e foram embora. João capítulo 2, versículos 23 e 24 e capítulo 6, versículos 60 e 61. Hoje muitos fazem uma alegre decisão por causa de emoção, apelos, amizades, curas, promessas de prosperidade, etc. Mas não houve a tristeza do arrependimento, conforme 2 Coríntios capítulo 7, versículos 9 e 10, e a conversão verdadeira, e logo se desviam dizendo que eram crentes. Em terceiro lugar, nós vemos o coração cheio de espinhos.
versículos 7 e 22, que sufocaram a boa semente. Representa os ouvintes que chegam muito perto da salvação, mas deixam que os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas tomem o primeiro lugar no seu coração. Lembremos aqui do jovem rico de Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22, que se encontrou com Cristo e mostrou interesse na vida eterna, mas quando o Senhor revelou seu pecado da cobiça, ele não quis se arrepender e colocar Cristo em primeiro lugar na sua vida. Muitos hoje querem ser salvos mais tarde, depois de realizar seus planos e projetos, mas nunca chegará esta hora. Serão como Esaú, que se arrependeu e procurou a salvação quando era tarde demais. Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17. Por último, temos o coração que é comparado à boa terra. Versículos 8 e 23. Este coração não apenas ouviu, como também recebeu a palavra com arrependimento e fé. O Senhor Jesus também encontrou com esse tipo de terra, como, por exemplo, em 11 dos seus discípulos, nas mulheres que creram nele e o serviam, em Nicodemos, na mulher samaritana, em Zaqueu, no ladrão na cruz, etc. Mais tarde, em Atos, vemos muitos indivíduos que eram como a boa terra, por exemplo, o eunuco, o carcereiro, Lídia, etc. Desde aquele tempo, sempre tem havido a boa terra, que produz o verdadeiro reino dos céus no mundo. Observamos também que nem toda boa terra produz 100 por 1, mesmo entre os salvos, há sempre diferenças de crescimento e utilidade, e mais tarde, vemos que havia diferença entre as igrejas plantadas pelos apóstolos. Tessalônica, Éfeso, Filadélfia, etc., deram 100 por 1, mas outras, em outros lugares, como Atenas, Galácia, Corinto, etc., deram menos fruto. Hoje também há lugares que produzem mais fruto, como igrejas boas, enquanto que em outros lugares o fruto é pouco e nem há igreja local. A lição principal desta parábola é que a recepção da palavra será relativamente pequena em comparação com a quantidade de semente semeada. O crescimento do reino enfrentará também oposição satânica e haverá mais rejeição do que aceitação. Isso traz consolação para nós nestes dias quando, às vezes, ficamos desanimados com o pouco fruto produzido, enquanto parece que as denominações crescem muito. O Senhor Jesus não viu grandes resultados e chorou por causa da rejeição do povo. Ele deixou somente um pequeno rebanho. Que sejamos encorajados pelo seu exemplo para continuar semeando a boa semente até a sua vinda.